Agora é o momento da entrevista, momento de estarmos aqui conversando, batendo papo, aquele papo legal com os nossos entrevistados. Hoje nós temos aqui mais 2 entrevistados. Hoje estamos comemorando o Dia Internacional, né, da Enfermagem. Dia Internacional da Enfermagem. E nós vamos conversar com o Tiago. Tiago. Olha o nome do enfermeiro. Tiago Igor, não é isso? Isso. Tiago Igor. É um nome diferente. Eu perguntei de onde veio esse nome. Ele disse que foi o escrivão. O escrivão deu uma errada. E nesse erro ficou desse jeito. E nós vamos conversar com ele. Temos aqui a Alexandra, né, que já esteve conosco recentemente. Voltou de novo. Disse, olha, eu quero estar sempre na mídia. E aí voltou de novo. Vai estar aqui conosco de novo, conversando agora sobre a enfermagem, as dificuldades, o que é que levou esses 2 profissionais a estar dentro, dessa profissão, principalmente se colocando aí como enfermeiros, dentro do nosso próprio município. E a gente começa aí, Tiago, ele que fala conosco, dando aí o seu boa tarde, principalmente para os nossos telespectadores. Boa tarde. Muito boa tarde, Nonato. Muito boa tarde a todos os telespectadores. Muito boa tarde a toda essa equipe que aqui está. Estendo o nosso boa tarde também especial à comunidade onde eu trabalho, na Estratégia Saúde da Família do Mutirão, no Alto da Maravilha. E de antemão quero dizer que é um prazer imenso estar aqui falando sobre a minha profissão nesse dia tão especial para nós. É isso. E Alexandre? Boa tarde a toda a população que está nos assistindo. A você, Nonato, obrigada pelo convite mais uma vez. Realmente é um imenso prazer estar aqui para a gente falar um pouco da nossa profissão, inclusive da nossa vivência, do nosso dia a dia. E parabéns a todos os enfermeiros, inclusive a nossa grande equipe e família do SAMU. É isso, nós vamos conversar com o Tiago, ele que é profissional na área. Ele vai falar, como tudo iniciou na sua vida para hoje estar aí como profissional, dentro da enfermagem. Bom, eu entendo a partir do momento que eu comecei a buscar a minha formação enquanto enfermeiro, que eu tive um chamado. Assim como a gente tem, vocações, a gente tem chamados, e eu acredito que o meu tenha sido um chamado. Uma vez que eu saí do ensino médio muito imaturo e não queria área de saúde. Mas por ironia do destino, acabei indo trabalhar numa unidade de saúde, na parte administrativa, e a partir daí eu comecei a ter contato e me identificar. Eu já estava no meio de uma outra formação, concluí, atuei um pouco e não queria mais estudar. Até que ficaram insistindo para que eu fosse, e eu, sempre motivado por ajudar ao próximo, acabei tentando um vestibular e passei. E aí fiz a universidade e hoje eu me sinto extremamente realizado. Então, foi um acaso que não foi tão acaso assim, Eu entendo como um chamado. E para você, Alexandre, como foi que tudo começou? Eu sempre quis, na realidade... Mas você já tinha aquele desejo? Eu já tinha o desejo. Então, eu lembro que na minha época, que eu fazia o ensino fundamental, eu estava na escola e a gente teve foi uma entrevista, na realidade foi um entrevistado que foi para a sala de aula, e lá eu lembro que estava se falando sobre essa questão de cirurgias e sangramentos, e aí eu ficava me perguntando, sim, mas como abre, corta e vai sangrar tudo? Eu ficava me fazendo essas perguntas. Se questionando. Exatamente, me questionando. Então, dali nasceu toda essa vontade, esse desejo. Então, eu fiz biologia, eu fiz um curso anterior de enfermagem, eu fiz biologia, mas assim, eu tinha aquela sede, eu tinha aquele sonho, aquele desejo de fazer enfermagem. Trabalhei em uma clínica, onde eu tive contato com médicos, com enfermeiros, com cirurgias, que eu acompanhava também. Então, esse desejo, esse sonho, essa vontade foi se tornando cada dia mais evidente, cada dia mais forte. E graças a Deus eu consegui, sim, fazer o curso em enfermagem. Hoje também sou realizada. Trabalho na área de emergência. Isso traz, uma energia forte, lidar com situações diversas e situações extremas. E
como o Tiago acabou de sinalizar, realmente me sinto realizada, graças a Deus. Tiago, veja só, é uma profissão, vamos dizer que nem todos nasceram para ser um enfermeiro. A gente sabe disso. Tem pessoas que não podem ver sangue. Até que tem pessoas que entram para participar de cursos na própria faculdade e tal, mas quando começa a ver sangue, é desmaio, tudo isso tem as suas dificuldades. Quais são as dificuldades hoje de um enfermeiro? Está dentro de uma sala, muitas vezes, de cirurgia. Quais são as maiores dificuldades vividas por esta classe? Bem, Nonato, a questão de você ter o contato com a profissão no primeiro momento e você não se identificar ou achar que não leva jeito para a coisa, não te exime de uma segunda possibilidade, de uma segunda tentativa. Porque tudo que é novo pode nos assustar. Então essa pessoa que de repente hoje está desmaiando, amanhã ela pode ser uma grande profissional. Te digo isso porque a gente vê muitos relatos na própria universidade. Olha, o primeiro contato que eu tive, eu desmaiei, eu via sangue, não aguentava, eu pensei que não fosse dar conta do recado. E, no entanto, isso foi. O que mais nos faz realmente tomar a decisão e escolher a profissão é gostar de cuidar do outro. Então isso é fundamental. Não só na enfermagem, mas quando eu falo na enfermagem em especial, porque realmente a gente precisa se dedicar e fazer o que menos o mundo tem feito hoje, que é cuidar um do outro de forma solidária. Então, o segredo está basicamente aí. Com relação à questão das dificuldades que a gente se depara hoje no dia a dia no nosso trabalho, as principais dificuldades são falta de condição de trabalho. Hoje eu trabalho na rede básica. Falta muito. Infelizmente falta. Hoje eu trabalho na rede básica aqui em Senhor do Bonfim. E graças a Deus até que a gente tem suprido muitas necessidades. É claro que o Sistema Único de Saúde nunca vai oferecer o todo. Muitas vezes até por culpa nossa. Eu falo nossa enquanto usuário, enquanto população. Mas temos tido uma melhora significativa, mas as dificuldades ainda são muito grandes no que tange à quantidade de atribuições que o enfermeiro leva, enquanto coordenador, enquanto líder, enquanto assistencialista, e a gente tem muitas atribuições para pouco tempo. E isso faz com que muitas vezes a gente acabe adoecendo. Além disso, a questão da desvalorização profissional. Eu lembro que quando eu trabalhava num certo município, há 7, 8 anos atrás, uns 10 anos atrás, ainda não era enfermeiro, foi quando eu comecei a trabalhar na unidade de saúde enquanto administrativo, e eu me recordo que o enfermeiro ganhava o dobro que ele ganha hoje e trabalhando menos, né? Então essa questão da dificuldade que a gente tem em executar o trabalho pela sobrecarga de trabalho e o reconhecimento salarial são as principais dificuldades que a gente encontra hoje em dia. Ô Alexandre, e a questão do reconhecimento da população? O enfermeiro hoje é reconhecido pela população, né? Há um reconhecimento e vamos dizer, um agradecimento da própria população pelo trabalho que é dedicado por vocês? Com a pandemia, as pessoas começaram a ver a enfermagem de uma outra forma, né? Porque assim, tem aquele momento em que o médico, ele vai lá, assiste o paciente, ele faz o acompanhamento dele, vê o paciente, ele passa as medicações e dá o diagnóstico. Mas assim, o ato de cuidar, quem vai estar próximo ao paciente naquele dia a dia, ou plantão de 12 horas, ou plantão de 24 horas, é a enfermagem. Tanto o enfermeiro, que é um profissional graduado com bacharel em uma universidade, em uma faculdade, como técnico em enfermagem, que é um curso técnico. Então, existe essa parceria entre a equipe de enfermagem e o dia a dia. Quem assiste, quem acompanha, quem está perto do paciente, somos nós, a equipe de enfermagem. Então, assim, com a pandemia, as pessoas viram a necessidade, né, de um profissional de enfermagem junto a esses pacientes, e as pessoas, eles começaram a ver de uma outra forma, e isso foi gratificante para a gente, porque começaram a reconhecer, né, o nosso trabalho, o quanto que a gente se esforça. No momento de uma situação, eu que estou na emergência, né, que trabalho diretamente com urgências e emergências, então assim, o objetivo da gente é salvar vidas, independente de quem seja,
O objetivo da gente é cuidar do outro. Muitas vezes a gente deixa de cuidar da gente para cuidar do outro. Quantas vezes, né? Já aconteceu situações em que eu estava no serviço, tinha um pico de febre, mas a gente, no momento da ocorrência, no momento da situação, a gente esquece da gente. E a gente vai evidenciar o cuidado no outro. Então, assim, hoje a gente tem um reconhecimento, existe inclusive toda uma questão, né, política envolvendo um piso salarial justo para a classe. O Tiago vai falar um pouco sobre isso. Mas, assim, enfermagem é o ato de cuidar, né? Então, a gente tem Florence, que é uma percussora, né, desde a década de 1840, ela vem no cuidado aos pacientes no período da guerra, aos feridos. Ela cuida, né, utilizando a luzinha, uma lamparinazinha, né, para poder conseguir iluminar, para poder conseguir ver os feridos e tratar os ferimentos. Então, desde aí a gente vem trabalhando todo esse cuidado. Depois a gente tem uma personagem, não é, Tiago, importante aqui no Brasil, inclusive na Bahia, que é a Ana Nery, exatamente, aonde também ela vai para a Guerra do Paraguai e aonde ela presta esse cuidado, ela presta essa assistência em enfermagem. Então, assim, hoje a gente busca fazer uma assistência de qualidade e o que a gente chama humanizada. É onde, assim, eu quero cuidar e tenho que cuidar do outro como eu gostaria de ser cuidada. Mais ou menos assim. Por exemplo, situações onde eu tenho que respeitar, né, a individualidade do indivíduo, do paciente e prestar uma assistência. Por exemplo, muitas vezes o paciente ele não quer que eu faça esse procedimento, ele não quer que eu cuide dessa forma. Então, assim, de que forma vocês lidam com essa situação? A gente tem que respeitar a vontade do outro. A partir daí, a gente está prestando uma assistência humanizada. Tem situações onde, vamos dizer assim, o paciente, eu não quero que você cuide de mim. Né? Por exemplo, eu trabalho com alunos na formação de curso técnico, então muitas vezes a gente vai prestar uma assistência a um paciente e o fato de ser um aluno ainda não tem aquela destreza, aquela técnica, aí o paciente diz, não, eu não quero que ele faça, né? Aí eu não tenho importância, eu vou fazer e vou estar orientando ele, pode ser? A senhora permite? Então, assim, um atendimento humanizado é quando a gente respeita a individualidade do outro e o desejo do outro. Vamos falar agora a questão do piso, né, salarial. Nós temos, a gente está, esses dias, os grandes veículos de comunicação falou muito na questão aí do piso salarial, principalmente dos enfermeiros, né, que estão aí nessa busca, principalmente, né, de um reconhecimento profissional, né, na remuneração. Como é que está tudo isso? Bom, hoje, dia 12 de maio de 2022, realmente nós temos muito o que comemorar. É o Dia Internacional. Já? Temos muito o que comemorar porque até então era algo que a gente via como utópico, né? Um piso salarial para a enfermagem. E hoje, Dia Internacional da Enfermagem, mais conhecido também como Dia Internacional do Enfermeiro, né? Como a Alexandra falou, a gente começa no dia 12 com o Dia do Enfermeiro, se estende até o dia 20 de maio, onde a gente finaliza esse período com o Dia do Técnico Auxiliar de Enfermagem e as parteiras, né? É um momento que a gente realmente tem muito que comemorar. Por quê? Essa PL ela foi instituída, ela foi planejada, né? E ela tinha um caminho muito longo a seguir e, graças a Deus, conseguiu seguir através de muita luta, de muita batalha, de forma mais rápida, da forma que deveria ser. O nosso executivo, né, e o nosso legislativo no nosso país. E hoje, no dia 4, hoje a gente tem, no dia 12 de maio, a vitória que foi conseguida no dia 4 de maio, com aprovação pelo Senado, e agora o que nos resta é apenas o quê? A sanção do presidente. Mas a gente tem que ficar atento e não desistir, que a luta não acaba por aí. O presidente sancionando, a gente ainda vai ter muitas barreiras, porque vai ter a rede privada aí que vai dizer que não tem condição de pagar o piso, né? Vão vir os sindicatos e por aí vai. Então a gente ganhou, mas assim, a partir do momento que o presidente sanciona,
É lei, a gente só tem que fazer se cumprir. E não é tão fácil, porque a gente está num país onde as leis existem e nem muitas vezes são cumpridas. Mas a gente tem muito que comemorar, porque assim que o presidente sancionar, a gente vai ter a ferramenta para lutar e dizer, não, tem que ser. Essa PL, ela prevê tanto a questão do piso salarial do enfermeiro, de enfermeiro bacharel em enfermagem, está com piso aí de R$ 4.750, e como eu te falei, a gente pagava isso há o quê? 10 anos atrás, ao enfermeiro para trabalhar por 4 dias na semana, quem trabalhava na rede básica. Então você percebe a desvalorização que tem. A gente está buscando pelo menos um salário digno, para que a gente não precise estar trabalhando em 2 ou 3 lugares para ter uma vida digna. Não precisa ser rico, não. É uma vida digna, com a alimentação saudável, hábitos de vida decentes e uma condição de você realmente ter saúde, que não é só ausência de doença e nem comer, beber e dormir, mas ter um lazer, um plano de saúde para complementar o sistema único de saúde se for necessário, e por aí vai. Alexandra, você constantemente está aí vendo, né, convivendo com uma situação que é a situação muitas vezes de perigo. Você está ali vendo pessoas que de repente teve aí um grave acidente, onde ela pode estar perdendo a sua própria vida. E aí fica a questão, nosso questionamento agora. Quando você não consegue, ou quando o enfermeiro não consegue salvar a vida do paciente, qual é a sensação desse enfermeiro? Principalmente você que convive o dia a dia. É uma sensação de impotência. Muitas situações, realmente. A gente chega à vítima, ela ainda está viva. É angustiante, né? É muito angustiante. Em pouco tempo, não existe mais vida. Esse paciente está morto. Já teve situações que eu fui para acidentes, que o paciente estava preso nas ferragens, o corpo de bombeiro foi acionado, estava lá abrindo toda a lataria, cortando para poder a gente conseguir remover aquela vítima. A gente ainda conseguiu conter um pouco algum sangramento, com pessoas ajudando a gente conseguir subir um pouco no caminhão, mas enfim, quando consegue a remoção, o paciente já não tem mais sinais vitais. Situações de tiro ou arma branca também é bem complicado, dependendo do local onde essa vítima foi atingida, a gente conseguir realmente que esse paciente ele sobreviva. Nos infartos também, os pacientes que têm parada cardiorrespiratória, quando a gente consegue reanimar um paciente, que é toda uma equipe envolvida, né? Médicos, enfermeiros, técnicos, no SAMU, no caso, condutores também, assim, é uma vitória. Quando a gente consegue, mesmo dentro da casa do próprio paciente, a gente consegue fazer todo o protocolo de reanimação e a gente consegue trazer essa pessoa de volta. Então, assim, é um sentimento de vitória, quando a gente consegue. Quando não, infelizmente, é muito triste. Principalmente situações assim que são fortes, é quando a gente vai a atendimento à criança. Então, assim, lidar com criança, lidar com situações onde a gente chega no local da cena e essa criança ela já está em óbito, ou ela está com os últimos sinais vitais e ela vem a óbito já com a equipe, é muito forte, é muito triste. O sentimento de impotência é grande e principalmente quando a gente vê a dor dos familiares. Isso fica no seu subconsciente, o que você viveu ali naquele momento? Fica, com certeza. Eu lembro que há uns 6 anos atrás, era um dia de final de semana, festas juninas na cidade, e teve um bairro aqui que solicitou, né, que a ambulância fosse, falou que era criança e vítima de afogamento, e quando a gente chegou lá, realmente, o pequenininho de 1 ano e 8 meses, ele realmente estava já sem sinais vitais. Nós trouxemos para a ambulância, tentamos fazer toda a reanimação, toda a ressuscitação, a gente não conseguiu. Eu lembro que essa ocorrência, eu tenho uma filha e no período ela estava mais ou menos com a mesma idade, isso já deve ter por volta de uns 9 anos, acredito, 8, E eu lembro que quando o médico, ele olhou para a equipe, a gente tentando, e ele deu o sinal,
que ele fez isso. Eu lembro que eu fiquei de costas, fiquei virada para o fundo da ambulância, e eu fiquei de costas para a equipe, e ali eu comecei a chorar. É forte falar disso, porque até hoje eu me emociono, depois de tantos anos, né? E assim, eu lembro que a mãe, ela estava trabalhando, isso já era dia, ela estava trabalhando nos festejos, vendendo latinha de cerveja, e aí ela chega e ela vê essa situação, ela pega a criança e ela coloca no peito para mamar, depois ela sai com a criança de dentro da ambulância, ela sai correndo em via pública. Então, assim, é uma cena forte, foi uma cena forte. No período eu fiquei muito emocionada, até hoje quando eu lembro dessa cena, realmente eu me emociono, né? Então, assim, para mim, eu como enfermeira assistencial de urgência e emergência, lidar com adulto é completamente diferente, né? Eu já fui para diversas situações onde eu presto assistência com adulto, como muitas vezes eu até digo, gente, eu prefiro estar na assistência no pré-hospitalar, prestando assistência em um paciente grave ou politraumatizado, ou tiro ou facada, do que estar dentro de uma unidade não intra-hospitalar fazendo os curativos. Aí eu sempre associo assim, eu digo, eu prefiro estar lá sentindo o sangue, porque a gente sente, mesmo com a luva, a gente sente o calor, a gente sente o cheiro, a gente lidar muito com isso. Eu digo que eu prefiro do que fazer os curativos, né, que a gente faz no intra-hospitalar, em algumas, né, feridas, úlceras grandes. Então, assim, lidar com criança é muito difícil. É muito difícil, as situações são extremamente difíceis. E quando a gente perde um indivíduo, seja ele adulto, criança, para a gente é muito forte. A sensação de impotência, de angústia é muito forte. E para mim, eu, falando de mim, com criança, é extremamente complicado. Tiago, você tem alguma coisa para falar? Parece que você ia falar algo, né? É porque realmente quando fala de criança é bem complexo, né? Porque a gente tem a ideia de que vai crescer, reproduzir e cumprir um ciclo mais longo, né? E ela falando, eu também me emocionando pela descrição dela e também lembrando que não muito diferente, e infelizmente a gente também se depara com essas situações na atenção básica. Recente mesmo, na minha unidade, teve um paciente que teve um diagnóstico de um tumor no cérebro com 2 anos e meio de idade e em menos de 90 dias foi a óbito. É muito difícil uma criança que está ali caminhando, aparentemente saudável, e tem um diagnóstico difícil desse, e o prognóstico, infelizmente, é a morte. É muito difícil a gente lidar com essas situações e é uma sensação de impotência, mas a gente acaba buscando mesmo se consolar na vontade de Deus, né? Foi uma morte natural e aí a gente vai se consolando nisso, mas a gente pensa o tempo todo, principalmente quando se trata da mãe, como apareceu lá no consultório, e a gente fica assim pensando e se colocando no lugar, né? É bem difícil, mas assim, a gente se apega mais às vitórias, ao que a gente consegue reverter e proporcionar de bom na saúde daquele cidadão, daquele usuário. Enfim, são mais vitórias do que derrotas na profissão de vocês. Graças a Deus, e é isso que nos move. E na atenção básica, diferente da situação da urgência e emergência, o reconhecimento é maior ainda pela população, até porque a assistência diferenciada, a gente acaba criando vínculo, porque aquele cidadão vai lá se cuidar, vai fazer a contrarreferência, lhe dá um feedback de como é que está, e a gente acaba criando esse vínculo. Então eles têm um reconhecimento muito bacana, e isso nos motiva cada vez mais trabalhar da forma correta, que nós temos a obrigação, mas pautar sempre o cuidado ali, se colocando no lugar do outro, como eu gostaria de ser cuidado. E o segredo é esse. É isso aí, 13 horas e 53 minutos. Estamos encerrando aqui o nosso Bonfim Notícias, mas antes, Alexandre, agradecer aí a vocês que ficaram conosco. Tenho certeza que vocês que estão aí se emocionaram. Eu mesmo fiquei aqui, só não chorei porque não era o momento de chorar. Mas no momento que a Alexandra falou aí sobre a questão do óbito dessa criança, a gente sente um
É uma sensação completamente diferente. Uma sensação diferente em relação a um óbito de um adulto. Quando a gente ouve alguém, olha, aconteceu a morte de um tal. Quando você vê uma criança, parece que a sensação é... Eu não sei, a gente não tem nem como definir o que a gente sente. Mas, Alexandra, a gente te agradece mais uma vez por essa participação e por estar nos passando essas informações tão importantes, principalmente pela profissão que vocês exercem no dia a dia, que de repente não é visto pela população, pela sociedade, mas vocês estão ali 24 horas vestindo a camisa, né, de um enfermeiro, lutando, né, tentando reanimar principalmente um indivíduo, né, e de repente até mesmo entregando esse indivíduo vivo ainda para a própria família, e a família tem alguns que nem agradecem o que vocês realizam no dia a dia, mas a gente te agradece pela sua participação. Obrigado a todos ao convite de vocês, para a gente estar expondo, para a gente estar falando um pouco da enfermagem, do nosso trabalho, que para a gente é uma recompensa, né? A gente cuida porque a gente gosta de cuidar do outro. Obrigada à Secretaria de Saúde também por essa indicação, à Renata, ao prefeito Laércio Júnior, ao vice-prefeito Eliseu, a toda a gestão, né, que está confiando na gente, que nos apoia, e a toda a população e a vocês pelo convite. É isso, a Alexandra tem uma facilidade muito grande de comunicação, né? Qualquer dia a gente vai chamar ela aqui para poder participar aqui do jornal também, porque é uma pessoa que tem uma facilidade. Olha aí, prefeito, tá aí, ó, uma pessoa aí, né, que precisa ser vista aí pela administração pública e principalmente pela Secretaria de Saúde do nosso município. Renata, olhe para essa mulher, viu? Olhe para essa mulher, que essa mulher vai longe, viu? Essa vai longe, fica olhando. Olha o que eu estou dizendo, hoje são 12 de maio de 2022. Essa mulher ainda tem muito futuro pela frente. E aí é um nome difícil que agora eu esqueci. Falei de Alexandre, esqueci do nome Tiago, não é isso? Exatamente. Tiago, muito obrigado pela sua participação conosco. Na pior das hipóteses, se você esquecer, pode chamar de Tiago mesmo, sem problema, tá? Mas eu também queria, Nonato, agradecer também a oportunidade de estar aqui. Queria agradecer imensamente a gestão que tem colaborado bastante para melhorar o nosso serviço, né? Em nome do prefeito Laércio, em nome de Renata, enquanto secretária de saúde, toda a equipe. Quero agradecer imensamente ao prefeito que hoje foi na Secretaria de Saúde nos fazer uma homenagem muito bonita, levando flores a todos os enfermeiros que lá estavam, com um lanche maravilhoso, e agradecer, né? Agradecer pelo trabalho que a gente tem desenvolvido no município. Isso foi muito bacana. Então, assim, não temos como mensurar a valiosidade desse ato. Na oportunidade, eu quero dizer também que a Semana da Enfermagem, que geralmente é comemorada de 12 a 20 de maio, né? Por conta, como eu te falei, inicia com o dia do enfermeiro e finaliza no dia 20 com o dia dos técnicos, auxiliares e parteiros. A gente lá na comunidade da Estratégia de Saúde do Mutirão, juntamente com o pessoal da Estratégia de Saúde do Alto da Maravilha, vamos estar promovendo agora dia 20, na próxima sexta-feira, a terceira feira de saúde e a primeira feira de saúde voltada para a comunidade quilombola. Na próxima sexta-feira, dia 20, né? No dia do técnico de enfermagem, a gente vai estar promovendo uma feira de saúde, né? Voltada para o público quilombola. Afinal, o Alto da Maravilha é um quilombo urbano, onde a gente vai realmente estar buscando cuidar do outro, trazendo um pouco da cultura, um pouco do lazer, um pouco do cuidado direto, mas propriamente dito com a saúde, com diversos serviços, onde a comunidade poderá estar prestigiando e usufruindo de muita coisa boa no Alto da Maravilha, né? Então eu queria convidar a população... Inicia que horas? A gente vai estar lá a partir das 14 horas até as 21 horas, na sexta-feira. A gente vai ter serviço de saúde, vai ter vacinação, vai ter momentos culturais, apresentações culturais,
sociais. Então, assim, a gente convida a população bonfinense a prestigiar, porque o Alto da Maravilha tem muita coisa boa e a gente quer agradecer o apoio da Prefeitura, Secretaria de Saúde, Secretaria de Ação Social, que tem nos apoiado nesse evento para a gente estar promovendo saúde. Que saúde não é só ausência de doença, mas é o bem-estar completo do ser humano com toda a sua subjetividade. Então, muito obrigado pela oportunidade e colocamos sempre à disposição para o que for necessário. É isso, 13 horas e 59 minutos. O cara aí também, viu? Se destacando aqui, mas que o pessoal da Secretaria de Saúde escolhe aí, ó, faz uma escolha, né? Tiago aí, o cara também já participou de algum programa? Já, eu não vim aqui, mas no Novembro Azul eu fiz umas entrevistas, teve na WA, na rádio, alguns locais aí pra gente falar do Novembro Azul. Então é importante, é isso que é promover saúde. A principal forma de a gente promover saúde é difundindo o conhecimento, fazendo as pessoas cuidarem do seu próprio corpo. É isso, olha aqui na tela, o nosso amigo colocou aí, olha as mensagens aí chegando. Zenildo e Matos dizendo parabéns, Alexandre e Tiago. Entrevista belíssima. Muito obrigado aí, viu? Elisângela Silva, parabéns para todos os profissionais de saúde, especial a Tiago, pois ele mora em meu coração e não paga aluguel, viu? Eita, menino. Esse coração vai ter pelo menos um aconchego no São João. Porque tá aí, tem gente querendo aí um lugarzinho pra dormir. Pois é. Roberta Silva, Jacira Maria, Jacira da Rua Palmares ligada. Ele é maravilhoso, ó. São as adstritas lá no meu bairro. Regina Mendes, parabéns, Alexandre, que está desempenhando um excelente trabalho frente ao SAMU. Grande Regina Mendes, obrigado, viu, Regina. Tiago é um enfermeiro muito competente. Obrigado. Estou aqui direto do Mutirão do Alto da Maravilha, ligado. Essa aí eu conheço também, viu? Parabéns, Alexandre, que está desempenhando um excelente trabalho frente a SAMU. Temos mais aí? Parabéns, Tiago, que você continue esse profissional competente. Parabéns a todos esses profissionais, vocês são guerreiros. Zenildo. Olha, Roberta, uma linda profissão, que Deus abençoe a todos os profissionais da área. Daniele França, boa tarde. Francisca, boa tarde. Jaqueline, boa tarde. Josiele Bispo, boa tarde. E a gente agradece pela sua audiência. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado a você que ficou comigo aqui no Bonfim Notícia.